Então, comentando aqui algumas coisas sobre o dia de hoje no índice, o Price Action. O dia ele começa com um pulso, depois de uma tendência um pouco parabólica em alguns tempos gráficos. Dá para observar que o preço está ficando um pouco parabólico, então ele vinha num movimento mais assim, e aí de repente ele começa a ficar muito assim. Então isso aqui normalmente não se sustenta assim por muito tempo. Quando ele aumenta assim, a velocidade, a inclinação fica muito parabólico. E esse movimento aqui do início do dia poderia talvez ser entendido dessa forma. Você nunca sabe quem entra antecipado é, eu acho buscando vendas. Precisa buscar muito risco retorno. Não adianta querer achar topo de mercado, vender uma barra e colocar stop acima, achando que vai pegar um monte, assim, muito mais do que o teu stop, contra a tendência. Fazer isso não faz sentido nenhum. Então, quem vende precisa pegar muito risco retorno, e quem acredita na compra, é, caso perceba que está muito parabólico, e acredite que o mercado é insustentável nesse comportamento, pode esperar uma correção do mercado, e aí depois de uma correção pode tentar entrar na compra. Você não sabe aonde que essa correção vai parar aqui, se vai parar aqui, você nunca sabe, é o preço que vai mostrar, é o comportamento do preço nas regiões que você imagina que ele pode parar, que vai te mostrar se pode ser válido ou não, talvez pode ser válido ou não montar talvez uma operação, se faz algum sentido. Realmente o preço ele meio que confirmou essa ideia de estar um pouco parabólico quando chegou muito alto. Essa linha aqui vermelha é uma região aqui de resistência, então ela é bem mais ampla que somente uma linha. E é mais ou menos onde que o preço acabou sugando aqui no começo do dia, como um magneto, e depois realmente ele sentiu aquele ponto. E aí é claro que depois que ele sente o ponto, se você vende, por exemplo, essa barra aqui também, você precisa estruturar, pensar bem como que você está estruturando o trade, qual que é o risco retorno. Porque a gente não vende só porque está subindo ou só porque está caindo. A gente não compra só porque está subindo e não vende só porque está caindo. Você precisa conseguir estruturar um trade. Porque se você vende aqui, você tem que tomar cuidado que talvez você está vendendo no meio do dia. E talvez o dia realmente seja um dia lateral. E você está vendendo no meio. E se você está vendendo no meio de uma lateralidade, pode ser que você não chegue baixo na lateralidade de uma forma tão fácil. Pode ser que você chegue lá, mas talvez você não chegue assim e agora continue. Talvez você chegue lá embaixo assim. E aí tem que ver se você vai aguentar isso aqui. Como que você vai gerenciar, como que você vai se comportar diante de algo assim que possa surgir. Então, por isso que se você desconfia que o dia está se tornando lateral, que é mais ou menos o que eu estava desconfiado, você tenta depois buscar trades de venda, caso eles aconteçam o mais alto possível, e de compra o mais baixo possível. E aqui também tinha um suporte interessante que era a máxima no dia anterior, está aqui representado por essa linha azul, mas é uma região também, pode ser até mais ampla ainda. Buscar padrões nessas regiões. Então é uma forma que daria para olhar para o dia de hoje para operar e, claro, sempre monitorando a continuidade aqui das barras, TTR, monitorando esses comportamentos para tentar buscar trades ou até mesmo para desistir de trades, dependendo do que você está buscando. Se você vê algo como isso aqui na frente do teu trade, você vai desistir. Se você está vendido e você vê isso aqui, talvez em algum ponto seu aqui você vai desistir ou você vai diminuir a tua posição, porque o mercado mudou em relação ao que você talvez estava buscando. E em um dia lateral, até esse momento aqui, nessa barra, por exemplo, já dava para você ter uma ideia clara que o dia ele era lateral. Você tinha compradores aqui dominando o mercado, vendedores dominando o mercado, big up, big down, uma tentativa aqui de big up que não foi tão longe, mas ainda assim foi alto, e aí você tem um impulso forte para baixo. Você não pode simplesmente acreditar que isso aqui é um modo rompimento muito bom e você vai sair vendendo em qualquer lugar, em qualquer barra, que isso aqui vai vir aqui para baixo. Por quê? Por causa do ciclo do dia. Então, claro que isso sim pode sim levar muito mais baixo. Pode, tudo pode acontecer. Mas você considera as probabilidades do que você está vendo aqui nas últimas 100 barras, dando mais relevância para as últimas 20 barras. Inclusive o preço onde que ele para aqui, nesse caso, como acontece em muitos casos, inclusive isso aqui é a projeção dessa última TTR aqui para baixo, mais ou menos lá. Aqui em corpos de barras ele dá antes daqui, mas
se você pegar a projeção toda, eu lembro que eu tinha feito essa projeção e ela vai dar mais ou menos aqui assim. E ainda assim, se você está olhando para comprar, se está buscando agora comprar baixo, que está vendo que é uma lateralidade, talvez você vai querer comprar baixo, ainda que você projete corpos de barras para baixo, essas projeções assim, elas não são mágicas. É, você vai ter uma linha aqui, mas vão ter outras pessoas que vão ter uma linha aqui por outros motivos, vão ter outras pessoas que vão ter uma linha aqui por outro motivo, vão ter outras pessoas que vão ter uma linha aqui por outro motivo, e nem por isso as pessoas vão sair comprando. Porque se você não tem ninguém comprando, talvez você não vai querer ser o primeiro a comprar. E ainda assim, quando você tem uma primeira barra positiva, talvez você não vai querer também ser o primeiro a comprar. Tanto é que quem comprou aqui, se não soube escalar ou se não gerenciou bem, mesmo que tenha saído aqui na máxima, provavelmente esse trade aqui no longo prazo ele vai te deixar negativo, porque se você comprou aqui, o teu stop não era aqui, obviamente, era um stop bem mais baixo, porque você poderia ter uma segunda perna indo para baixo a partir disso aqui, apesar de não ser um contexto interessante, talvez para você participar de uma venda achando que ia fazer isso aqui, mas é um contexto que devido a essa força você pode ter um pouco mais abaixo. E claro, você tem que imaginar onde que isso também pode parar e considerar as possibilidades. E uma delas era que parasse aqui nessa região, com um tipo aqui deu edge, talvez. E aí na parte da tarde o mercado continuou complexo, respeitou realmente esse comportamento lateral. E quem procurou entradas aqui embaixo conseguiu pegar algum movimento talvez aqui para cima. Claro que não foi fácil também. E quando você chega muito no meio aqui da lateralidade, obviamente já tem que pensar em realizar parciais ou sair em barras de sinal na direção oposta, caso você tenha comprado baixo aqui em algum lugar. Quando você vê sinais, começa a sair fora, desistir da tua posição. Fazer as entradas aqui no meio, até existem alguns trades, mas é bem mais arriscado porque meio de lateralidade, às vezes o mercado faz isso aqui, mas aí ele faz assim, aí depois ele faz assim, fica 2 horas assim. Então, esse é um tipo de comportamento de meio de lateralidade. Então, é por isso que é legal esperar extremidades aqui para você operar baixo e operar alto. É melhor, porque daí ou o preço falha logo e te stopa aqui para cima se estiver vendido, ou aí ele pode buscar aqui uma liquidez que ele precisava e aí ele acelera pelo menos até o meio da lateralidade para você conseguir pegar suas parciais e talvez busque até a extremidade. Então, é algo interessante de se fazer. Por exemplo, quem compra baixo aqui esse sinal, pode deixar um stop até aqui abaixo, ou um pouco mais baixo aqui, é, e algumas vezes o preço faz isso aqui. Não tão reto assim, mas ele vai lá em cima na lateralidade. Então são movimentos interessantes de se participar. Outras vezes, quando isso falha, mesmo assim, muitas vezes ele vai ter o meio da lateralidade e isso aqui já te dá uma parcial. Ainda mais se você tiver com um stop mais técnico, mais curto. Então você já tem um bom risco-retorno para pelo menos fazer uma parcial. Então, algumas coisas que daria para ver no dia. Outra bem importante que eu comentei também lá no grupo, sobre segundas entradas. Em algum momento deu para ver no dia que o que estava funcionando hoje eram segundas entradas. Então, quem tentou vender aqui um primeiro rompimento de barra não deu muito certo. Até deu, mas teve que esperar muito tempo. E aí, quem tentou vender uma segunda tentativa de cair, funcionou. Mesma coisa para compra. Quem tentou a primeira vez não deu muito certo. Quem tentou a segunda aqui, fundo duplo, deu certo. Se conseguiu pelo menos uma parcial, 1 para 1. Aqui na venda também, quem vendeu a primeira tentativa, dependendo do stop, talvez até deu certo, mas aqui tinha muito baixa probabilidade diante dessa perna aqui. Então, mas se você tentou vender uma segunda tentativa, que foi essa barra, ou qualquer uma outra barra aqui, já deu muito mais certo. Então, em algum momento que você já poderia perceber que era um dia lateral, onde que segundas entradas estavam funcionando. Então, se você tivesse aqui embaixo feito talvez uma compra aqui de segunda entrada, talvez aqui nesse caso funcionou também. Então a primeira que entrar não funcionou muito bem, a segunda funcionou. Até mesmo aqui na venda depois funcionou também, porque aqui uma primeira tentativa de venda não funcionou muito bem, por isso foi acima da máxima aqui. Mas a segunda tentativa aqui de venda mesmo, que a barra era grande e sobreposta, funcionou, pelo menos por 1 para 1. Compra aqui também. Então a primeira tentativa aqui não funcionou muito bem, voltou. A segunda tentativa não teve uma boa barra de sinal, mas pelo contexto aqui, acabou que funcionou bem melhor a segunda tentativa. E ainda bem no finalzinho do dia, mais uma vez aqui também, uma primeira tentativa contra um impulso forte. Nesse caso aqui até funcionou a primeira tentativa por uma parcial, mas uma menos agressiva seria aqui a ideia de segunda tentativa.
que eu teria que vender uma barra rompendo a mínima, principalmente uma barra negativa. Poderia até ser essa aqui, mas não é muito boa, essa aqui, por exemplo. Então foi mais uma segunda entrada que funcionou, tá? Mas essa aqui provavelmente não daria para fazer pelo horário. Então, algumas operações, por exemplo, que eu fiz hoje, imaginando esse contexto lateral, imaginando que isso aqui seria muito exagerado, uma delas foi vender essa barra, só para comentar algumas coisas que eu tentei fazer. Obviamente, você não vai acertar todas, então essa barra, o meu stop estava aqui, mais ou menos aqui em cima, eu acho, não lembro bem, mas não pegou o meu stop, mas eu estopei antecipado aqui nessa barra, entendendo que depois dessa continuidade o preço tinha muito mais chance de pegar o meu stop do que cair a partir daqui. Então eu estopei antecipado. Quando o preço muda aqui de comportamento, começa a mudar de comportamento na região de resistência, aí eu faço uma nova tentativa nessa barra. Reentrei, ou seja, reentrei praticamente onde que tinha estopado. E aí esse trade aqui sim, só que também não posso sair curto, igual eu comentei antes, não posso vender aqui e sair aqui. Eu tenho que vender aqui e pegar risco retorno. Se eu tô certo e o mercado é lateral, ele deve vir pelo menos na abertura do dia. E ele veio. Então eu vendi aqui, o meu stop obviamente não era aqui também, era mais para cima. É, e eu vou lá e busco o risco retorno. Então eu pego na minha parcial, já deu 600 pontos. E aí depois disso o mercado demorou muito. Acabou que por eu estar posicionado com o stop aqui acima de uma região vendedora, eu não quis virar de lado aqui a posição, porque isso aqui acabou sendo um sinal de compra. Mas eu não saí do trade, nem entrei na compra. Nesse caso, eu acabei deixando passar o trade e aí desisti de toda a minha posição na venda aqui. Então deu uma parcial e o restante foi uma desistência. E aí depois, outra coisa que eu vi é essa barra aqui muito climática, essa barra aqui de venda, muito climática, depois deu um impulso aqui bem interessante para produzir talvez uma segunda perna maior. Maior que isso eu esperava, pelo menos aqui em cima. Por ser lateral, talvez testar a máxima. Então eu comprei aqui o fechamento dessa barra, com stop aqui para baixo, e talvez uma escalada, ou stop de desistência de continuidade, caso viesse duas barras consecutivas pequenas, muito fortes, talvez eu já sairia fora do trade. Acabou que esse trade aqui ele não deu nada. Na verdade deu pouca coisa aqui, porque eu não cheguei a fazer parcial, precisaria de mais risco retorno. E aí quando o preço parou aqui muito, começou a soltar barras negativas no começo já do impulso. Eu coloquei meu stop aqui abaixo dessa barra aqui compradora, e aí depois de um tempo aqui pegou meu stop. Não foi nessa barra que pegou, acho que o stop está um pouco abaixo aqui. Eu acho que pegou nessa barra aqui o meu stop no 0 a 0, bem dizer. E aí depois outro trade que eu fiz foi aqui. Então eu imaginei que aqui baixo poderia dar esse trade da lateralidade. Comprei essa barra, sabendo que eu poderia ter uma segunda entrada e talvez ainda o preço vir contra a minha posição. Essa primeira alta já mostrou que não tinha força, que não era talvez agora que eu precisaria subir. E eu comprei aqui já com stop bem amplo, planejando entrar com mais uma parte da minha mão. Então, eu já desde o início do trade já planejei isso, que eu ia dividir minha mão para eu comprar mais baixo aqui se fizesse sentido e fosse preciso fazer isso. Foi necessário fazer isso. Então, o preço até foi aqui um pouco a meu favor, mas depois ele voltou. E quando ele voltou, eu entendi essa barra aqui como climática, essa barra aqui de venda, num dia lateral, levando aqui para uma segunda perna de queda, então numa região forte também. Então eu juntei esses detalhes e comprei mais no fechamento dessa barra. Então o meu preço que estava aqui de entrada e meu preço médio veio mais ou menos aqui para essa região. E aí, claro, meu stop continuou lá, aqui embaixo, mas aí o stop ficou um pouco menor. Acho que nem sei se era tão longe assim, acho que não, mas mesmo assim era um stop aqui de 300 e poucos pontos, eu acho. Aí depois ele caiu quando eu fiz a minha outra entrada, a minha escalada. Ele caiu, ficou 200 e alguma coisa, quase 300 pontos, 200 e poucos pontos de stop. E aí eu espero, contando que se eu tiver certo, isso aqui vai ser uma lateralidade e o preço vai voltar pelo menos para o meio da lateralidade para fazer alguma parcial. E eu gostaria que ele viesse aqui alto na lateralidade. Então acabou que ele foi aqui até aqui no meio da lateralidade. Na formação dessa barra aqui já deu para fazer um scalp da compra que eu estava aqui, comprado com preço médio aqui. Então deu para fazer aqui uma parcial. Esse aqui nem foi um scalp, foi uma parcial mesmo, eu acho que deu uns 500 pontos. E aí depois quando o preço começou a voltar, eu tenho que aguardar, meu stop ficou aqui abaixo. O preço poderia fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então eu tenho aí um potencial interessante, eu estou comprado aqui
E da segunda parte que eu comprei aqui, inclusive na mínima do dia. Então, tem, um- tem um trade bem interessante. Eu tenho que segurar isso aqui que no longo prazo, quando essas coisas dão certo, você consegue fazer muito risco-retorno. Acho que isso ajuda muito a rentabilidade. Acabou que nesse caso aqui não deu certo, por isso chegou nessa região, começou a voltar, voltar, voltar. Nessa segunda barra aqui na formação da terceira, eu já estopei, se não me engano, aqui ou um pouco abaixo dessa barra. Estopei no sentido de desistir daquela outra parte da posição. Então deu parcial, desistência também. E aí a partir disso, tá, aí eu fiz mais esse trade aqui na compra, que esse aqui também deu bem interessante. Esse aqui só comprei aqui, stop curto aqui abaixo. Foi uma segunda entrada também. E aí a saída total foi aqui nesse pavio. Tinha um motivo, estava alto aqui, tinha algumas projeções. Tinha essa linha aqui passando também, porque quando o preço fez esse movimento aqui, eu já liguei essas linhas, tem que ir procurando linhas, canais, coisas que possam talvez auxiliar. E aí quando o preço e aí eu já peguei essa linha, projetei para baixo, liguei ela aqui e ela deu mais ou menos aqui, mas o preço não tinha caído ainda. Então o preço começou a cair, tocou nessa região, sentiu. Voltou, fez o fundo duplo nessa região, segunda entrada, baixo ainda na lateralidade. Essa região baixa aqui na lateralidade, eu tinha um fundo duplo com toque aqui nessa região. Então comprei aqui, stop abaixo, stop curto, e o preço foi lá em cima, buscar alguns movimentos projetados. Esse trade até acho que está lá no grupo explicado. Eu gravei só hora que eu já estava finalizando esse trade. E aí eu saí aqui nesse pavio, foi um pouco acima aqui dessa linha. Saí nesse pavio. Aí esse foi a última operação. Então, assim, não é fácil encaixar as operações, ainda mais em um dia assim. Mesmo assim, acho que acredito que a maioria aí deu certo, ou infelizmente não foram todas que conseguiram dar um bom potencial, mas um bom resultado, assim, porque a maioria delas deu parcial, stop quase que no 0 a 0, parcial, stop no 0 a 0. Aí a primeira deu um pouco negativa. Aí teve outra aqui no meio da compra dessa barra aqui que deu bem dizer 0 a 0 também, o trade todo. Então não deu para pegar aqui assim, o máximo do que eu imaginava nas operações, os alvos finais. Só essa aqui que deu, acho que alvo final, mas as outras não foi possível. Mas tudo bem, quem consegue pelo menos respeitar o gerenciamento em um dia assim já está muito bom. Já vai ter um resultado talvez muito interessante no longo prazo, fazendo coisas com sentido. Porque é um dia assim que às vezes a pessoa perde a cabeça e acaba colocando mais dinheiro em risco do que deveria. E justamente em um dia que não é necessário fazer isso, porque é um dia que é complexo. Então, o dia que alguém deveria talvez colocar mais dinheiro em risco, caso desejasse, é um dia forte de tendência, um dia direcional, um dia desequilibrado, no que você tem muita probabilidade. E normalmente é o oposto, né? Você coloca o dinheiro onde que não deveria, onde que está dando errado, você coloca o dinheiro que é justamente onde que não deveria você colocar mais risco, onde está dando errado, onde as coisas estão complexas.